Estamos dando início à sessão solene para homenagear a Advocacia Pública Nacional e outorgar o título de patrono da Advocacia Pública Nacional ao excelentíssimo senhor Ministro da Justiça, professor doutor José Eduardo Martins Cardoso. Vamos iniciar a composição da mesa pedindo escusas, porque este é um evento, esta talvez seja a primeira sessão solene que eu esteja presidindo, de mais de uma centena que eu presidi desde o início do meu mandato anterior, em que todos os presentes deveriam ser chamados para integrar a mesa. Nós nunca realizamos uma sessão solene só com autoridades e representantes que deveriam aqui ingressar. No entanto, face à exiguidade de lugares à mesa e o número gigantesco de autoridades e representantes, alguns terão que ficar na extensão da mesa, outros serão nominados, mas desde já eu quero que todos se sintam como integrantes da mesa de trabalhos. Chamo para ocupar esta mesa principal de trabalhos a excelentíssima doutora Márcia Semer, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. Chamamos agora o ilustre presidente da Associação de Classe da carreira que o doutor José Eduardo Martins Cardoso tão bem representou e engalanou. Chamamos o doutor Carlos Mourão, presidente da Associação dos Procuradores do Município de São Paulo. Para ocupar também esta mesa, Dr. Luiz Carlos Palácios, presidente da UNAF, União Nacional dos Advogados Públicos Federais do Brasil. E assim, tivemos o critério de pedir um representante da Associação dos Procuradores do Município, do Estado, sede desta sessão solene, e da União. Pensamos assim ter adotado um critério equânime. E agora, eu pediria a todos que, em pé, aplaudindo calorosamente, nos ajudasse a receber este grande quadro da administração pública, exemplo de servidor público, o excelentíssimo senhor Ministro da Justiça, doutor José Eduardo Martins Cardoso. Composta esta mesa de trabalhos, eu peço ao cerimonial que nos encaminhe toda a relação de autoridades, que não é pouca, aqui presente, nós vamos nominando no decorrer desta sessão. Repito, qualitativamente, a sessão solene que mais reuniu personalidades importantes e ilustres desta casa. Sob a proteção de Deus, damos início aos nossos trabalhos. Fica dispensada, ex officio, nos termos regimentais, a leitura da ata da sessão anterior. Quero aqui, de início, nominar a presença de dois ilustres colegas, deputados Adriano Diogo e deputado Marcos Martins, aqui também representando esta casa com muito orgulho. Esta não é uma sessão comum. Esta é uma sessão solene, prevista no regimento interno da Casa e que obedece à rígida forma sacramental. Não se pode convocar a sessão solene para qualquer motivo. Existe um número taxativo
de hipóteses que autorizam a convocação da sessão solene. Tem que ser um deputado desta casa que encaminha o pedido ao presidente. O presidente da Assembleia submete o pedido ao colégio de líderes. E se houver aprovação, então autoriza-se a realização da sessão solene. Por ser solene, ela é realizada no plenário principal da casa, o plenário Juscelino Kubitschek. Plenário que foi palco da votação da Constituição do Estado de São Paulo em 1989. Plenário ocupado pelos deputados privativamente para a votação de projetos de lei, emendas constitucionais, que usam desta tribuna para manifestação no pequeno expediente e no grande expediente. Ela é cedida especialmente para esta sessão. Não se pode fazer sessão solene para homenagear pessoas, servidores, mas toda regra tem sua exceção. E quando se trata de personalidades que atingiram um determinado grau de destaque pela sua conduta de vida, pela importância da função que desempenham, é autorizada a realização de sessões com este objetivo. Por isso, nesta data, esta sessão tem por objetivo homenagear a advocacia pública em todo o país e outorgar o título de patrono da Advocacia Pública Nacional ao ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso. Observo também a presença do ilustre deputado Antônio Salim Curiati. Nós todos nos orgulhamos da seleção brasileira ser pentacampeã mundial de futebol. Nós, corintianos, nos orgulhamos de sermos pentacampeões brasileiros. O deputado Antônio Salim Curiati é decacampeão, 10 mandatos nesta casa e aqui também nos comparece para nos prestigiar. O ilustre deputado Simão Pedro, aqui presente, um grande destaque da bancada do Partido dos Trabalhadores, deputado a quem dedicamos também o mais efusivo respeito pela sua conduta como parlamentar e como cidadão. Nesse momento, convido a todos os presentes, agradecendo gentilmente ao general Adhemar, comandante militar do Sudeste, general de Exército, que sempre, tendo a admiração desta casa, cooperou com a sessão da Banda do Exército, sob a regência do 2º Tenente Gedolim, para, em pé, acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Parabenizamos a Banda do Exército e o 2º Tenente Gedolim. Agradecemos ao General de Exército Adhemar da Costa Machado Filho, comandante militar do Sudeste. E tenho a certeza,
Com a superação da dialética histórica, a sociedade considera, sim, as Forças Armadas um seu patrimônio, um instrumento para a nossa defesa e aprimoramento do desenvolvimento social. Muito obrigado pelo comparecimento e a honrosa execução do hino nacional. Nesse momento, vamos rapidamente nominar as autoridades que estão aqui presentes e que desde já integram a extensão da banca dos trabalhos. Doutora Joana Dark Alves Barbosa Vaz de Melo, presidente da Associação Nacional dos Membros das Carreiras de Advocacia da União e vice-presidente do Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal. Dr. Marcos Luiz Silva, presidente da ANAUNI, Associação Nacional dos Advogados da União. Sua Excelência Dr. Jorge Lufi Neto, conselheiro seccional representando o Dr. Luiz Flávio Borges Durso, presidente da OAB Seção São Paulo. Em se tratando do representante da advocacia privada aqui, convidaria o Dr. Jorge Lufi para ocupar a extensão da mesa aqui em cima, e assim representando a nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Por gentileza, Dr. Jorge Lufi. Anunciamos também a presença do Dr. Cláudio Marçal de Freire, presidente da ANOREG, representando os notários e registradores do Brasil. O coronel Fernando da Silva Magalhães, meu querido colega já anunciado, deputado estadual Adriano Diogo. Rodrigo Pinheiro, presidente do Fórum da ONG AIDS do Estado de São Paulo, que entregará uma placa parabenizando o ministro da Justiça como um defensor da causa das pessoas portadoras do HIV, que tem direito não apenas à vida, mas à defesa de sua dignidade. Doutora Maria Clara Giana, diretora técnica do Departamento de Saúde, representando o Dr. Giovanni Guido Serri, secretário da Saúde. Meu colega, eminente colega, deputado Marcos Martins, nosso poeta aqui da Assembleia e brilhante representante de Osasco. O já nominado general de Exército Ademar da Costa Machado Filho, comandante militar do Sudeste. Meu querido professor Damásio Evangelista de Jesus, professor do Complexo Jurídico Damásio de Jesus, onde, em meados da década de 80, embora ele prefira a gente não dar nomes, porque vai passando o tempo, vai ficar ruim dar datas, né? Mas em meados da década de 80, ali pude ter excelentes aulas de direito penal com o meu querido professor Damásio, e ali, com o meu querido professor, já dava aula naquela época, José Eduardo Martins Cardoso, um professor de direito administrativo brilhante, que em uma memorável aula me repassava os ensinamentos. O ato administrativo não precisa necessariamente revestir-se de aspecto formal. Um exemplo disso é a sinalização do guarda de trânsito, que é gestual, um ato administrativo e informal. Portanto, o bom professor pereniza seus ensinamentos. Depois tive a honra de, ao lado de José Eduardo, dar aula no curso onde um dia fui aluno e depois recebido calorosamente como professor. Meu querido professor Damásio de Jesus, mais uma vez uma felicidade encontrá-lo, principalmente tão bonito e inteiro como estava naquela época. Parabéns. Doutora Silvia Furtado Martins, procuradora do Estado, chefe de gabinete do Procurador-Geral do Estado, representando o doutor Elivaldo da Silva Ramos, Procurador-Geral do Estado. Meu querido colega, Procurador de Justiça, José Carlos Gobes Palhuca, não só Procurador de Justiça, mas um grande jurista, penalista, autor de obras, realmente uma personalidade altamente preparada. Tenho orgulho, Zé Carlos, de ser seu colega de turma, de ter ingressado com você no Ministério Público. Dr. Rafael Rolim, Dr. Bruno Razan, da APERJ, Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns ao Rio de Janeiro, sobretudo por ter sido pioneiro, juntamente com o Estado do Pernambuco, na adoção da autonomia financeira do Poder Judiciário. Nós que temos uma proposta de emenda constitucional na Casa para que as custas e emolumentos revertam integralmente em favor do Tribunal de Justiça e para custear os trabalhos da Justiça. Também estamos aqui presentes, anunciamos a presença de um excelente conselheiro do Tribunal de Contas do município, Dr. Maurício Faria, um grande trabalho à frente, um trabalho de correção, eficiente, técnico, um orgulho para o Tribunal de Contas do município, o maior Tribunal de Contas municipal do país, ter Vossa Excelência nos seus quadros.
Também está aqui presente o Dr. Vitor e André Zílio Maximiliano, defensor público, aqui representando a Defensora Pública Geral do Estado, doutora Daniela Soberg Sembranelli. Também convido a ocupar a mesa de trabalhos. Nós chamamos para a mesa os presidentes que vieram, os representantes das entidades estão na mesa de extensão dos trabalhos. Paulo Roberto de Carvalho Rego, presidente do Sindicato Nacional de Registradores de Títulos e Documentos das Pessoas Jurídicas. Antônio Carlos Caruso Ronca, que é o nosso querido professor Ronca, presidente do Conselho Nacional de Educação, que também vem nos representar. Inúmeras autoridades, entre elas o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, encaminham missivas justificando a sua ausência e parabenizando pela realização do evento. Nós iremos, aos poucos, nominando tais autoridades. Bem, de antemão, passo a palavra à doutora Márcia Semer, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, para ter a palavra na tribuna, que por determinação constitucional e regimental é privativa dos deputados, mas que nesta data se curva a Vossa Excelência e a aguarda para o seu pronunciamento. Alô? Bom dia a todos. Senhor Presidente dos Trabalhos, deputado Fernando Capês, coordenador da nossa Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia Pública no âmbito desta Assembleia Legislativa, e a quem agradecemos todo o trabalho e empenho que vem realizando junto aos operadores do direito que atuam na defesa do Estado para o engrandecimento da advocacia pública. Excelentíssimo senhor ministro da Justiça, doutor José Eduardo Martins Cardoso, nosso homenageado de hoje, nosso colega advogado público, procurador do município de São Paulo. Colegas presidentes das entidades de classe, colegas procuradores, demais autoridades presentes. Eu vou me permitir, nesse ato, ler uma parte de um editorial que escrevi para o jornal da Procuradoria, da APESP, né, da nossa Associação dos Procuradores do Estado, porque a nossa associação, a nossa entidade, na verdade, a nossa instituição, a APESP, completa esse ano 64 anos de existência. Município 65, não é, doutor Mourão? Então, somos já instituições bastante maduras. E eu vou me permitir a leitura desse texto, porque eu acho que é um texto que reflete muito o que pensamos hoje sobre a advocacia pública. Queria cumprimentar aqui também o doutor Aloísio, representando o presidente da ANAP, Associação Nacional dos Procuradores do Estado, nosso colega do Pará, presente aqui nessa solenidade. Quando os Beatles, ainda jovens, lançaram a canção que dá título a este texto, When I'm 64, talvez não imaginassem que estavam tornando 64 anos efeméride digna de registro, uma expressão inequívoca da maturidade. Para além do sucesso da música, fruto de uma melodia ingênua, aliado a uma letra graciosa, o When I'm 64 traz no refrão um questionamento profundo sobre a utilidade e a vida das pessoas e relações na idade madura. Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64 é a pergunta que aparece no estribilho de forma insistente. Neste 2011, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo completou 64 anos. Criada como departamento jurídico em junho de 47, a nossa PGSP tem atribuições constitucionalmente definidas e uma instituição consolidada e amadurecida que pode e deve aproveitar a data para se questionar
quanto à sua utilidade e situação nas relações que mantém com o Estado e a sociedade. De há muito sustentamos que a advocacia pública viceja no Estado democrático de direito. Desde que o país retornou à normalidade democrática, a advocacia pública ganhou o papel constitucional de função essencial à justiça. Foi criada a Advocacia Geral da União e as procuradorias estaduais receberam reconhecimento da Constituição Federal. Ainda estamos no aguardo, doutor Mourão, das procuradorias municipais obterem esse status de instituição constitucionalmente reconhecida. A Procuradoria de São Paulo, por sua vez, deixou de ser um apêndice da Secretaria da Justiça, assumiu condição de Secretaria de Estado e trabalha para exercer na plenitude suas competências constitucionais. A importância ou utilidade de uma instituição sexagenária como a nossa para o Estado e a sociedade brasileiros são inequívocos. A solidez do órgão, aliada aos papéis de orientar a retidão jurídica dos atos e negócios públicos, salvaguardar o patrimônio, viabilizar políticas públicas, recuperar ativos, dentre outros tantos igualmente relevantes, como é o caso aqui em São Paulo do controle da dívida ativa, que é atribuição nossa, da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, conferem à Advocacia do Estado responsabilidade de grande envergadura. Dar atendimento de forma adequada a atribuições de tamanho vulto e o nosso desafio diário tarefa que exige não apenas execução, mas, sobretudo, reflexão e gestão. E, no contexto da reflexão ou análise da realidade, podemos dizer que vivemos um momento histórico em que estão presentes condições bastante favoráveis para a ampliação da expressão institucional da advocacia pública. Diversos são os fatores que colaboram para o aparecimento dessa janela de oportunidade, mas o protagonismo econômico do Estado brasileiro na última década e o anseio social por uma administração cada vez mais transparente e conformada aos limites estritos da legalidade são aspectos relevantes, que, por estarem diretamente ligados ao fundamento de nossa atuação, tendem a fomentar a procura por nossos serviços. Surge, então, de forma muito visível, a necessidade imperiosa de gestão do órgão, que em momentos anteriores, embora também existisse, não se punha como fator determinante do sucesso ou do fracasso do ente. Isto porque o inevitável aumento no volume de serviço derivado desse Estado ativo e legalizado exige a racionalização das atividades para atendimento das demandas da administração. E o adequado atendimento dessa demanda estatal, se de um lado é uma justa janela de oportunidade para ampliação de nossas bases institucionais, de outro, caso não consigamos dar conta de todas essas tarefas, pode nos custar algumas atribuições. Daí virmos sustentando que dois fatores são fundamentais para que a advocacia pública se apresente com capacidade para fazer frente às demandas do Estado brasileiro. Senhor Ministro da Justiça, esses dois fatores, essas duas demandas, são fundamentalmente o aprofundamento e a ampliação das nossas das nossas capacidades institucionais, das nossas garantias institucionais, dentre elas a autonomia, que conversamos com Vossa Excelência em reunião antes de ontem, em seu gabinete, e, além disso, o investimento na advocacia pública. Posso testemunhar
que tenho conversado com colegas da Advocacia Pública da União, do Estado, dos municípios, de diversos estados, alguns inclusive aqui representados. Essas oportunidades muitas vezes nos surgiram por ocasião da gravação de um programa de televisão que temos na TV Justiça, o programa Argumento, que nos permitiu conhecer de muito perto o perfil da advocacia pública hoje em nosso país. A advocacia pública, ao mesmo tempo que é uma instituição pujante, com ideias novas, como as desenvolvidas pelos valorosos colegas da Advocacia Geral da União, tem um grupo maravilhoso de recuperação de ativos, outro de atividades de conciliação. Temos também situações na mesma magnitude. No Estado de São Paulo, por exemplo, o nosso grupo de defesa do meio ambiente, do patrimônio ambiental do Estado de São Paulo, o próprio controle da dívida ativa assumido pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, igualmente carências imensas. E daí a nossa luta pela autonomia, ou a nossa luta pelo reconhecimento do Estado brasileiro da necessidade de investimento na advocacia pública. Em São Paulo, posso dizer a Vossa Excelência, sou procuradora do Estado há 21 anos, que nós temos uma estrutura de apoio extremamente precária. Estamos há 25 anos sem concurso de ingresso para servidores. Agora teremos um concurso que a nossa chefe de gabinete aqui presente está presidindo, para 250 servidores, depois de 25 anos sem ingresso de servidores de apoio em nossa instituição. Não temos nos quadros da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, senhoras e senhores, peritos contábeis. Não temos, o nosso quadro de engenheiros na Procuradoria-Geral do Estado está absolutamente sucateado e é praticamente inexistente. Então, o que nós pleiteamos quando buscamos a autonomia da advocacia pública não é apenas a equiparação formal com as outras instituições essenciais à justiça, o que já seria motivo suficiente, diga-se de passagem, para alcançarmos a autonomia, na medida que qualquer um que lê a Constituição vê que, dentre as entidades essenciais à justiça, tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública possuem autonomia funcional, administrativa e financeira. Mas nós precisamos, fundamentalmente, de investimento na advocacia pública para que a advocacia pública possa exercer seu mistério adequadamente. E precisamos também de garantias institucionais. A garantia da inamovibilidade, a garantia da escolha do chefe das nossas instituições, dentre os integrantes da carreira, são aspectos importantes contemplados em algumas propostas de emenda constitucional em curso no Congresso. Então, a par de homenagear Vossa Excelência, que é um colega sempre presente e comprometido com as causas da advocacia pública, nós queríamos também nos colocar à disposição do Ministério da Justiça para que possamos ajudar o Ministério a conhecer o perfil exato do que é a advocacia pública hoje e também colocar um pouco dos nossos sonhos, do que nós achamos que pode ser a advocacia pública para o bem do Estado brasileiro. Então, para finalizar, eu queria dizer que é preciso avançar e ousar, até porque o Estado precisa de nós, precisa da advocacia pública. E esses novos tempos esperam que a advocacia pública, essa senhora madura, no nosso caso aqui de São Paulo, de 64 anos de idade, segura de suas possibilidades e ainda cheia de energia, seja capaz de surpreender, de inovar, de se reinventar.
enraizando-se a cada dia no cotidiano do Estado e ajudando a construir uma sociedade livre, justa e solidária, que garanta o desenvolvimento nacional, que erradique a pobreza, que reduza as desigualdades e promova o bem de todos, sem preconceitos ou qualquer outra forma de discriminação. Muito obrigada. Muito bem. Esse programa está sendo transmitido ao vivo pela TV Web Alesp e irá ao ar na TV a cabo ao sábado às 20 horas. Todo sábado, 20 horas, e domingo, às 20 horas, podemos assistir sessões solenes transmitidas aqui pelo canal NET. Quem tem a NET, canal 7 e 13. Quem tem a TVA, canal 66 e canal 185. Só para ter uma ideia, é uma audiência mais ou menos de 250 mil telespectadores por minuto, que equivale a uma rádio de alta audiência num horário nobre do rádio. Então é muita gente assistindo esta sessão. Vamos então pedir que o Dr. Carlos Mourão faça também a sua saudação ao ministro José Eduardo Martins Cardoso, e eu vou, enquanto ele se dirige à tribuna, vou nominando mais autoridades que aqui acorreram. Dr. Antônio Silvio Magalhães Júnior, procurador-chefe da Alesp, Dr. Cid Vieira de Souza Filho, conselheiro seccional e vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB, Dr. Jorge Eluf Neto, que se encontra aqui também como presidente da Comissão da Advocacia Pública da OAB, e não apenas representando o presidente Luiz Flávio Borges Durso, Dr. Luiz Geraldo Santana Manfredi, juiz assessor do Tribunal de Justiça, representando os embargadores da presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça. Dr. Carlos Mourão, com a palavra. Bom dia, deputado Fernando Capês, que eu tive a honra de conhecer há muitos anos, quando estudávamos juntos na biblioteca da USP para prestar concurso, estudamos no mesmo momento histórico, e tivemos aula com o ministro José Eduardo, com quem eu cumprimento, e a quem eu cumprimento as demais autoridades presentes. Cumprimento a doutora Márcia Semer, que brava lutadora da causa pública, da advocacia pública, incessante lutadora, ao presidente Alain, que é uma pessoa que conheci em Brasília, que também está na luta em defesa da advocacia pública. Nós, advogados públicos, poderíamos ter um problema sério de depressão. Por quê? A nossa autoestima estaria muito baixa, porque ninguém gosta da gente. O público, em geral, a sociedade em geral não gosta. Porque o que nós fazemos? Nós vamos na casa da pessoa, pegamos os bens da pessoa, não deixamos ela colocar um anúncio que ela queira colocar na sua porta, não deixamos construir acima dos limites. Estamos sempre sendo de uma maneira difícil, uma relação difícil com a sociedade. Com administradores, também somos mal vistos. Por quê? Dizemos não, não pode, não é dessa maneira, não é dessa forma. Com os servidores, nossos colegas, nós utilizamos interpretações que falam, olha, você não pode receber essa remuneração dessa forma, você não pode receber a remuneração daquela forma. Então, ninguém gosta da gente. Isso é um problema, eu acho um problema seríssimo quando você vai defender a causa pública. Por isso, essa frente parlamentar, criada pelo deputado Fernando Capês, é extremamente importante. A nossa luta não é de hoje, a nossa luta é diária, ela não para, é incessante. Mesmo as conquistas da Constituição de 88, elas não se efetivaram por enquanto. Elas estão caminhando, é um caminhar, acho que a sociedade vai dentro de um caminhar para chegar a um momento de estabilidade, um momento que a gente possa ser respeitado, um momento que a gente tenha condições de exercer a nossa atividade, importante atividade, que é a atividade de defesa do interesse público, que, na verdade, o que é o interesse público, senão o interesse da vida das pessoas, o interesse do dia a dia das pessoas. É isso que a gente é isso que a gente faz, defender o interesse das pessoas, da sociedade, de todos, dos administradores, dos servidores e da sociedade como tal. Então, é difícil você exercer sem certas... não é privilégios, são prerrogativas da advocacia pública. O que a doutora Márcia disse, repito, não vou repetir o que a doutora Márcia disse, mas escrevo embaixo, essa questão da autonomia ela é fundamental.
ela é fundamental para que a gente possa exercer de maneira livre, desimpedida e séria a defesa do interesse público. Para terminar, cumprimento aqui o ministro José Eduardo Martins Cardoso, a quem eu conheço há muitos anos, desde a sua primeira candidatura a vereador, por ser procurador do município, estávamos sempre juntos, né, sempre lutamos juntos, e vendo, e o José Eduardo é uma pessoa que mostra que ser ético e ser sério vale a pena. Ser ético e ser sério tem espaço na sociedade. É isso que eu acho que o ministro José Eduardo fez da sua carreira pública durante todos esses anos, com muita respeitabilidade, com muita coragem, porque é difícil ter coragem para você lutar contra certas questões que estão tão enraizadas no nosso país, e é isso que o José Eduardo mostrou. Mostrou que é possível ser ético, é possível ser sério, e é possível exercer com dignidade o trabalho político, ser um político sério, um político correto. Então, parabéns, ministro José Eduardo, pela sua história de vida, que é uma história que eu acho que todo mundo deveria seguir. E para terminar, nós, advogados públicos, vamos estarmos sempre unidos, o Estado, os municípios e a União, todos os advogados públicos, que todos defendem o mesmo interesse e o interesse público. Obrigado, deputado Fernando Capês. Muito obrigado, doutor Carlos Mourão. Chamamos agora, pedindo, nós vamos ter que reduzir um pouco o número de oradores, porque nós temos aqui uma relação muito grande e gostaríamos também de ouvir o nosso ministro. Mas eu preciso também passar a palavra ao representante da União dos Advogados Públicos Federais, para que fale o município, o Estado e fale também a União. Dr. Luiz Carlos Palacios vai falar pela União dos Advogados Públicos Federais do Brasil. Nominamos também a doutora Patrícia André de Camargo Ferraz, brilhante promotora de justiça, hoje representando a NOREG, Associação dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo. Dr. Paulo Eduardo de Barros Fonseca, vice-presidente da Associação Brasileira de Advogados Públicos, representando o presidente Marcos Stam. E, nesse momento, passamos a palavra ao Dr. Palacios. Muito bom dia a todos. Gostaria de saudar, inicialmente, ao deputado e professor de Direito Penal, no curso do professor Damásio, a quem agradeço hoje o cargo de advogado público, assim como ao ministro e meu professor também, Zé Eduardo Cardoso. Gostaria, dada a exiguidade de tempo, cumprimentar todas as autoridades na pessoa do ministro e agradecer o convite para poder falar em nome da Advocacia Pública Federal e em nome da União dos Advogados Públicos Federais do Brasil. Hoje se entrega um título muito importante de patrono da Advocacia Pública Nacional ao ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso. Uma homenagem justa ao homem que há muito dedica sua vida ao serviço público. Procurador municipal, ex-deputado federal, ex-presidente da Frente Parlamentar da Advocacia Pública no Congresso Nacional e hoje ministro da Justiça. Parabéns, ministro. Um homem também que, pela sua própria vivência, conhece bem o dia a dia, o papel e a importância dos advogados públicos. E que, por tudo isso, tenho certeza, compreende o atual estágio pelo qual passamos e a relevância da advocacia pública para enfrentar um dos maiores problemas que o país vive, a corrupção. Senhor ministro, minhas senhoras e meus senhores, há alguns dias, em audiência pública realizada pelo senador Paulo Paim, a pedido da UNAF no Senado Federal, com o objetivo de discutir o futuro da advocacia pública nos 3 níveis da federação, recordei Dom Odílio Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, que em homilia realizada no último dia 12 de outubro, dia da padroeira do Brasil, afirmou: quando não somos mais capazes de reagir e nos indignar diante da corrupção, é porque nosso senso ético também ficou corrompido. Me apropriando da frase de Dom Odílio, quero aproveitar esta oportunidade para levar a todos os presentes a refletir sobre o papel da advocacia pública na prevenção e combate à corrupção e os aprimoramentos institucionais que são prementes.
Ao desempenhar as atividades de consultoria e assessoramento jurídico, a AGU e as advocacias estadual e municipal, em verdade, realizam o controle prévio da legalidade dos atos da administração pública. E nesta função, atuam como verdadeiro fiscal da lei, a bem da afirmação do Estado de Direito. Como destaca o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, em parecer elaborado gratuitamente em favor da UNAF, em uma ação ajuizada no Supremo Tribunal Federal, abre aspas, prestar consultoria e assessoramento jurídico significa dizer aquilo que o Executivo pode e o que não pode fazer, ao lume do direito. Implica, portanto, elucidar o Executivo sobre possibilidade e sobre limites que não podem ser transpostos. Por isso, minhas senhoras e meus senhores, a vinculação administrativa da advocacia pública ao Poder Executivo, especialmente a dependência financeira hoje existente, impõe na prática uma inadequada subordinação dos membros que realizam assessoria e consultoria jurídica das licitações e contratos administrativos aos órgãos representados. Além disso, não há também como se admitir mais, ante o comando dos artigos 131 e 132 da Constituição Federal, que as atividades privativas dos advogados públicos sejam exercidas por pessoas não concursadas, sob pena de fazer letra morta a autonomia e a independência do trabalho e da própria advocacia pública. E, apesar disso, infelizmente, percebemos exatamente o contrário. A Advocacia Geral da União e a Advocacia Pública, como bem expressado nas palavras da presidente Márcia, sendo apequenada, submissa à ingerência de cortes de orçamento e contingenciamento de verbas pelo governo federal ou estadual, que prejudicam até mesmo o exercício de nossas funções mais triviais. Por tudo isso, como advogado da União, membro concursado da Advocacia Geral da União desde 2005, sinto-me preocupado com os rumos que os dirigentes da AGU e o governo federal têm imposto à instituição que tem papel fundamental, e eu diria único, na prevenção da corrupção. Senhor ministro, como patrono da Advocacia Pública Nacional e chefe do Ministério da Justiça, instância qualificada para liderar esse debate, peço especial atenção e reflexão sobre essas breves palavras. Muito obrigado. Pedimos também para que ocupe a tribuna o presidente da Associação Nacional dos Advogados da União, Dr. Marcos Luiz Silva, que honrosamente para nós se dirigiu de Brasília especialmente para este evento. E anunciamos também outras autoridades, o eminente desembargador Rui Alberto Leme Cavalheiro, um eminente representante do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aqui presente também. Dr. Marcos. Senhor deputado Fernando Capês, inicialmente queria saudar Vossa Excelência pela iniciativa de realizar esse ato e essa outorga justa ao ministro José Eduardo Cardoso do título de patrono da Advocacia Pública Nacional. Ministro José Eduardo Cardoso, a quem gostaria de saudar todos os presentes nesse auditório, demais colegas da Advocacia Pública, advogados, senhores e senhoras. Hoje é um dia de alegria para a Advocacia Pública, um dia de júbilo, porque trata-se de uma outorga, de uma homenagem das mais justas, e na condição de presidente da Associação Nacional dos Advogados da União, eu posso testemunhar que, efetivamente, o ministro José Eduardo Cardoso ele tem um apreço e tem, nos seus atos, demonstrado e efetivado o prestígio às carreiras da advocacia pública no plano federal, especialmente a carreira de advogado da União. Então, como o tempo é muito corrido, eu queria aproveitar, nesse momento, para manifestar, na condição de representante da carreira de advogado da União, o nosso agradecimento ao ministro Eduardo Cardoso, que, de forma com um espírito puro elevado, tem prestigiado a nossa carreira, tem, inclusive, no âmbito do consultivo do Ministério da Justiça, colocado em postos chaves colegas advogados da União de Carreira, concursados, o que demonstra efetivamente que, além de ser um grande advogado público, um grande homem público, é uma pessoa que tem se empenhado efetivamente para que a advocacia pública tenha o espaço que lhe foi dado pelo texto constitucional. Então, nesse sentido, ministro, queria externar aqui a nossa alegria,
a nossa concordância com essa justa homenagem e dizer que os advogados da União estão alegres também no dia de hoje e apoiam efetivamente essa outorga. Parabéns, muito obrigado e um bom dia a todos. Muito obrigado, Marcos. Também para fazer o registro de sua saudação, agora representando a Defensoria Pública, representando a Defensora Pública Geral, doutora Daniela Solberg Sembranelli, doutor Vitor André Zílio Maximiliano. E vamos anunciar também aqui a presença da doutora Silvia Helena Furtado Martins, procuradora do Estado, chefe de gabinete da Procuradoria-Geral do Estado, representando o Procurador-Geral do Estado, doutor Elivaldo da Silva Ramos, presidente da Associação dos Procuradores concursados do município de Guarulhos, Rafael Frandini Rodrigues, desembargador Paulo Dias de Moura Ribeiro, que aqui não apenas está como desembargador, mas representante de um importante núcleo instalado pelo Tribunal de Justiça, doutor Vitor, só um instante, que é o núcleo que pretende instalar os trabalhos de conciliação e mediação no Estado de São Paulo, em cumprimento à Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, integrado pelo doutor Paulo Dias de Moura Ribeiro, José Carlos Ferreira Alves, Maria Cristina Zucchi e pelo professor Kazuo Watanabe, que, levando a cabo essa implementação, obterão a formação de mediadores e conciliadores para procurar gerenciar e diminuir a marcha de crescimento dos hoje mais de 18 milhões de processos em trâmite na Justiça do Estado de São Paulo. É uma presença notável e importante do representante deste grupo do Tribunal de Justiça. Doutor Vitor, com a palavra. Bem, bom dia a todos e todas, excelentíssimo senhor ministro, ministro José Eduardo Cardoso, meu professor, não apenas do direito administrativo, mas da ética, da moralidade, da legalidade, sempre professor de valores tão importantes para a vida brasileira. Excelentíssimo senhor deputado Fernando Capês, que com seu brilhantismo de sempre preside os trabalhos e a frente parlamentar em defesa da advocacia pública. Os demais parlamentares aqui presentes, deputados Adriano Diogo, deputado Simão Pedro, deputado Marcos Martins, deputado Salim Curiati, e a quem rendo a homenagem a esta casa, ontem, já tarde da noite, e sempre o testemunho de que esta casa produz, e muito, ontem, tarde da noite, esta casa aprovou o projeto de lei complementar número 40, de iniciativa do governador do Estado, que concedeu um reajuste ao quadro de apoio da Defensoria Pública. Então, fica aqui também a minha homenagem a esta casa. Doutora Márcia Sêmia, minha caríssima amiga, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, em nome de quem cumprimento todas as autoridades presentes na mesa e na sua mesa estendida. Senhores procuradores do Estado, procuradores autárquicos, da Assembleia Legislativa, procuradores municipais, senhores advogados, defensores públicos, senhores e senhoras. É com muita honra que rapidamente ocupo esta tribuna para fazer uma singela homenagem ao excelentíssimo ministro José Eduardo Martins Cardoso. E faço aqui um breve registro. Eu tive a honra, por 12 anos, de ser procurador do Estado. Há 5 anos sou defensor público. E no período que exerci o cargo de procurador do Estado, também tive a honra de presidir o Sindicato dos Procuradores do Estado, das autarquias e das fundações públicas aqui do Estado. E me lembro, isso nos idos de 1999, 2000, que empenhávamos a nossa luta pelo fortalecimento da advocacia pública e pela instalação da Defensoria Pública aqui no Estado. Dávamos passos importantes. E esses passos foram cruciais para o avanço aqui no Estado desses aspectos os mais relevantes. Me lembro que falávamos a todo instante, em parceria com a Associação dos Procuradores, com todos os parceiros de então, da necessidade que a Procuradoria do Estado encampasse a atuação, a advocacia das autarquias e das fundações e das universidades aqui no Estado. E esse trabalho foi feito. Hoje a Procuradoria abarca
também o trabalho de advocacia, especialmente das autarquias, mostrando que cabe, de fato, à Procuradoria do Estado cumprir o seu papel e cada vez mais fortalecido de fazer a defesa do Estado na atividade contenciosa, na atividade consultiva. Da mesma forma, com o apoio maciço da sociedade paulista, nós tivemos, no ano de 2006, a criação da Defensoria Pública de São Paulo. Ou seja, aquilo que se aventava há 10 anos atrás, nós conseguimos avançar. Mas, como disse a doutora Márcia aqui desta tribuna, há muito por fazer. Há muito por se buscar na valorização e no fortalecimento da advocacia pública brasileira, da Defensoria Pública, porque, não há dúvida, o fortalecimento das procuradorias dos estados, das procuradorias municipais, da advocacia da União e da Defensoria Pública é o fortalecimento do Estado brasileiro, é o fortalecimento da cidadania, é o fortalecimento do Estado democrático de direito. E não há dúvida, da mesma forma, em todas essas lutas, a cada passo que nós demos, sempre, a todo instante, tivemos o apoio irrestrito do nosso caríssimo ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso. Seja como parlamentar aqui no Estado, como vereador da capital paulista, ou como deputado federal, e agora, à frente de um dos mais honrados cargos da República Brasileira, como ministro de Estado, temos sempre este apoio irrestrito no fortalecimento da advocacia, da Defensoria Pública, e, repito, é o fortalecimento do Estado brasileiro, é o fortalecimento da democracia, é o fortalecimento do Estado democrático de direito. É isso que nós buscamos e sabemos, senhor ministro, que poderemos contar com o apoio sempre de Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito bem. Tenho a honra de chamar agora para falar em nome dos deputados desta casa, o ilustre deputado Adriano Diogo. E anunciamos também a presença dos deputados Donizete Braga e João Antônio desta casa. Senhor presidente, deputado Fernando Capês, ministro da Justiça, doutor José Eduardo Martins Cardoso, doutor Luiz Geraldo Lanfredi, senhora Larissa Skeff, homenageando todas as mulheres na ausência de uma mulher corajosa e valorosa que poderia estar entre nós hoje, representada brilhantemente por Dr. Vittori, doutora Daniela Sembranelli. Nesses breves minutos que tenho, ministro Zé Eduardo, cumprimentando o deputado João Antônio e Donizete Braga, designado que fui pela liderança do PT, nossos amigos, nossos irmãos, fui designado pela liderança do PT, em virtude do compromisso que o deputado Enio Tato está agora no Palácio dos Bandeirantes, e pelo deputado Rui Falcão, como presidente nacional do nosso partido, para representar o nosso partido. Ministro Zé Eduardo, por tudo que Vossa Excelência representa, tudo, desde a faculdade, depois na assessoria da Câmara Municipal, depois secretário de governo da Prefeitura de São Paulo, vereador, presidente da CPI, que mudou o perfil dessa cidade, dando um novo rumo. Dr. Vittori fez uma fala, mas vou fazer a meu modo, não advogado. Dr. José Eduardo Martins Cardoso, deputado Fernando Capês, responsável por essa maravilhosa sessão. A democracia está em risco. Por quê? Está para ser votado nessa casa um projeto de lei que praticamente extingue com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Extingue. Um retrocesso absurdo. Uma das mais jovens instituições. Hoje que estamos discutindo o Dia da Advocacia Pública,
a instituição Defensoria Pública está ameaçada da sua extinção. E da pior forma, da forma mais rebaixada. Para me ater à formalidade, ministro Zé Eduardo, está para ser votado nessa casa um projeto de lei número 65 de 2011, que propõe alterações no dispositivo da lei complementar número 988 de 2006, que organizou a Defensoria. Na prática, a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovam insuficiência de recursos, garantida pelo inciso 74 do artigo 5º da Constituição, para efetivar a prestação jurisdicional que a Constituição previu, só foi criada nesse Estado muitos anos depois. E através da Lei Complementar 998 de janeiro de 2006. Pois bem, qual é o retrocesso anunciado pelo projeto de lei? Que a Defensoria propõe a alteração da vinculação do Fundo de Assistência Judiciária, transferindo da Defensoria para a Secretaria de Justiça do Estado de Defesa da Cidadania. O projeto também tenta regular a matéria cuja competência legislativa é exclusiva do governador. A criação do fundo, receitas que se vinculam especificamente à realização de determinados objetivos e serviços, por seu caráter financeiro e orçamentário, é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Então, o PL 65 de 2011 parece, pois, de inconstitucionalidade formal, como se depreende dos argumentos. Terça-feira, ministro Zé Eduardo, está sendo organizado um debate entre o atual presidente da OAB e a doutora Daniela Sembranelli. Então, por tudo que o senhor representa, tudo, estamos fazendo uma denúncia pública, para que Vossa Excelência tenha ciência. A Defensoria Pública está ameaçada, da forma mais rebaixada, mais vil. Viva a democracia, viva a Defensoria. Muito bem. Nós agora nos aproximamos do momento em que serão feitas as homenagens ao ministro da Justiça, o qual, em seguida, fará uso da palavra. Peço apenas um minuto de atenção para anunciar ainda a presença de mais algumas autoridades presentes. Dr. José Aloísio Cavalcante Campos, segundo vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores de Estado e procurador do Estado do Pará, representando esta instituição. Dr. Valdecir Monteiro Malta, representando o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Dr. Rubens Fux, presidente do Sindiproesp. O eminente Zacarias Paganelli, diretor executivo nacional de Relações Institucionais, representando aqui a Rádio e TV Record, na pessoa do seu vice-presidente Alexandre Raposo. Dr. Marco Aurélio Ferreira Lisboa, da Ferreira Lisboa Advogados, aqui presente. Doutora Norma Romão Gomes, vice-presidente da Associação dos Procuradores Autárquicos, incansável, nossa querida Norma itinerante. Doutora André de Rieder, assessora da presidência do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Doutora André, que honra tê-la aqui. O senhor Afolabi Tayô e senhora Afolabi Tayô e Afolabi Kehinde, da ONG Youth Without Barriers, da Nigéria. Doutora Regina Marta Sereda Lima, procuradora do Estado, procuradora do município Marizilda Preti Esteves de Lima, doutora Márcia Junqueira Salovitz Zanotti, diretora social e cultural da PESP, Tiago Camargo Garcia, da Associação dos Procuradores do Estado da PESP, Laura Ribeiro Vissoto, diretora do Colégio Notarial do Brasil e vice-presidente da ANOREG, Antônio dos Anjos Melquiades, coordenador jurídico parlamentar da FENAJUP, não faltou ninguém, Hilton Barlac e Cassiano Oliva, representante do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, prestígio, ministro. José Carlos Alves, presidente do Instituto de Estudos de Protesto dos Títulos do Estado de São Paulo. Daniel Mendes, da diretoria da Record News, também que está transmitindo este evento. Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do setorial jurídico do Partido dos Trabalhadores, doutor Marco Aurélio. Paulo Eduardo de Barros Fonseca, vice-presidente, representante da Associação Brasileira dos Advogados Públicos, ABRAP.
Sérgio Wagner Locatelli, primeiro defensor público Penha de França. Durval Orlato, vereador de Jundiaí. Cláudio Marçal Freire, presidente do Sinoreg e vice-presidente da ANOREG. Então aqui, todos os procuradores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo se encontram hoje assistindo. O deputado Itamar Borges manda o senhor José Aparecido Santos, seu eminente representante, aqui para representá-lo. Ministro José Eduardo Martins Cardoso. Encontra-se em andamento nesta casa os trabalhos da Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia Pública, que tenho a honra de presidir e é integrada por inúmeros deputados desta casa, uma das frentes parlamentares que tem o maior número de representantes, de deputados integrando-a. E nós estamos aqui para fazer esta homenagem pela sua história de vida, pelo seu exemplo, pela sua atuação como servidor público desde o início à frente da Procuradoria do município. Não foi à toa que se fez esta homenagem e que Vossa Excelência foi o escolhido. Faço a leitura do mini currículo do ministro José Eduardo Martins Cardoso. Se fôssemos ler o currículo inteiro, levaria tempo, porque é um pequeno livro, um pequeno, grande livro, com mais de 100 páginas. Então, nós aqui optamos em sintetizá-la em uma página que, evidentemente, vai faltar muita coisa. O ministro de Estado de Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, é advogado e procurador do município de São Paulo. De 1989 a 1992, foi secretário de governo do município de São Paulo, de uma prefeita que ficou conhecida pela ética na gestão das coisas públicas, a hoje querida deputada federal Luísa Erundina. De 1995 a 2003, exerceu o mandato de vereador pelo Partido dos Trabalhadores em São Paulo e presidiu na Câmara Municipal 2 importantes comissões parlamentares de inquérito, CPIs. A CPI dos ambulantes, que culminou com a denúncia criminal do Ministério Público contra 29 pessoas acusadas de corrupção, e a da máfia dos fiscais ou máfia das administrações regionais, que identificou irregularidades nas atividades de fiscalização do município, resultando na cassação de 2 vereadores e um deputado estadual envolvido em atividades criminosas. E eu tenho a honra, ilustre Eduardo, ter sido designado pelo Ministério Público de São Paulo para acompanhar os trabalhos da CPI e lá pude testemunhar o profissionalismo com que os mesmos se desenvolveram. Vossa Excelência está de parabéns. De 2001 a 2002, foi presidente da Câmara Municipal de São Paulo, quando, pioneiramente então, acabou com o voto secreto em todas as decisões do Legislativo Municipal, dando aso àquilo que sempre caracterizou, foi uma das características de sua personalidade, a transparência. Sua atuação na casa, como vereador e como presidente da Câmara Municipal, rendeu-lhe o prêmio Pensamento Nacional das Bases Empresariais em 2001. O minicurrículo omite um fato que eu gostaria de registrar. José Eduardo Martins Cardoso foi o vereador mais votado da história do Brasil, com 229 mil votos. Aleluia, irmão. Eu tive 215 mil votos em todo o estado. São 229 mil votos na cidade de São Paulo, o que demonstra a sua credibilidade, a credibilidade do seu trabalho. Vossa Excelência está acima de partidos, Vossa Excelência é um quadro nacional, é um orgulho para este país, um orgulho nacional e uma referência internacional. Esta casa tem orgulho e se sente honrada de fazer esta homenagem justa a um homem público da sua qualidade. Foi eleito por 2 vezes deputado federal de São Paulo. De 2005 a 2008, integrou a lista do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar DIAP como um dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. Como parlamentar, atuou na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania e na Comissão de Relações Exteriores. José Eduardo Martins Cardoso é também mestre, doutorando em Direito,
professor de Direito Administrativo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, e de cursos jurídicos preparatórios para ingresso das carreiras do Ministério Público e da magistratura. Me permitam também uma interjeição, uma expressão. E que professor! Um dos melhores professores do país, pela clareza, consistência, comunicabilidade, poder de síntese, clareza na apresentação de suas ideias. Fui aqui, estou recordando uma aula que tive com o Zé Eduardo. Eu tinha 20 e poucos anos, não faz muito tempo, mas... E uma aula fantástica, em que ele falava sobre os atos administrativos. Eu nunca mais esqueci. Caiu no concurso essa questão, eu acertei. É autor da obra da retroatividade da lei, pela editora Revista dos Tribunais, e autor do livro A Máfia das Propinas, investigando a corrupção em São Paulo, lançado pela editora Fundação Perseu Abramo. O ministro Cardoso é também autor de inúmeras outras obras que relata bastidores de comissões parlamentares de inquérito que presidiu. Bom, como ministro da Justiça, nós temos aqui que fazer um resumo também, mas há um foco importante numa área estratégica que estava, de certa forma, desguarnecida, que é a proteção das fronteiras do país contra a ação perniciosa do narcotráfico internacional. O Brasil, com as suas fronteiras, sobretudo terrestres, tem sido porta de entrada de organizações do narcotráfico de grande estrutura piramidal, com uma simbiose perfeita, com atuação com setores públicos, e ela ingressa pelo território nacional e espalha não só o crack, mas a cocaína e inúmeras outras drogas. Com investimentos na Polícia Federal fortes e com o trabalho integrado com todas as forças de segurança do país, o ministro José Eduardo tem voltado suas preocupações para a estabilização do plano de fronteiras. Deputado Adriano Diogo, o senhor que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, um plano de modernização do sistema prisional, com o Ministério da Justiça investirá. Por quê? Porque o ministro da Justiça, Eduardo Martins Cardoso, apresentou à presidente Dilma Rousseff um plano bem fundamentado, detalhado, pautado, sério, que justificava os investimentos, convenceu a presidente a deslocar 1 bilhão e 100 milhões de reais, portanto, gerando aproximadamente, que vai gerar até o final de 2014, aproximadamente 60 mil novas vagas em cadeias públicas. Nós que estamos nos aproximando de 500 mil presos, e se continuar com esta progressão, chegaremos em breve a 1 milhão de presos. E é necessário que além de se investir nas penas alternativas, sem dúvida também sejam abertas novas vagas. Também o plano de enfrentamento do crack e outras drogas vão ser investidos 4 bilhões de reais nesse plano que está dragando vidas ainda incipientes, personalidades e informações para o abismo do ralo da dependência química. E é por tudo isso que esta Assembleia Legislativa tem a honra de pedir que a sua mais antiga servidora, Dona Ieda, 67 anos de Assembleia Legislativa, que numa sessão solene teve aqui um acidente, caiu, fraturou o fêmur, foi levada à enfermaria, e eu estava ali dando atendimento e me disse com lágrima de dor física nos olhos: deputado, sai e vá presidir a sua sessão, eu sou forte e aguento. Um exemplo de servidora vai conduzir um exemplo de servidor público até o plenário para que ele faça a sua manifestação, após a qual serão entregues as homenagens.
excelentíssimo senhor deputado estadual, meu querido, sempre amigo Fernando Capês, doutora Márcia Semer, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, doutor Carlos Mourão, presidente da minha associação, dos procuradores do município de São Paulo, doutor Luiz Carlos Palácios, diretor-geral da UNAF, União Nacional dos Advogados Públicos Federais do Brasil, doutor Jorge Eluf Neto, conselheiro seccional, que nesse ato representa meu querido amigo, doutor Luiz Flávio Borges Durso, presidente da OAB, seccional São Paulo, desembargador Rui Alberto Leme Cavalheiro, que nesse ato representa a sua excelência, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Roberto Bedran, desembargador Paulo Dias Moura Ribeiro, diretor do curso de Direito da Universidade de Guarulhos, doutora Silvia Helena Furtado, doutora procuradora do Estado-chefe de gabinete da Procuradora-Geral do Estado, que neste ato representa meu querido amigo, doutor Elivaldo da Silva Ramos, doutor Marcos Luiz Silva, presidente da Associação Nacional dos Advogados da União, doutora Joana Dark Alves Barbosa Vaz de Melo, presidente da Associação Nacional dos Membros das Carreiras de Advocacia da União e vice-presidente do Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal, meu querido amigo, doutor Vitor André Zílio Maximiano, representando neste ato a senhora defensora pública geral do Estado de São Paulo, doutora Daniela Solberger Sembranelli, meu querido amigo, irmão e companheiro, antigo vereador, atual deputado estadual, Adriano Diogo, na pessoa de quem saúdo todos os senhores deputados estaduais que estão aqui presentes, deputado Marcos Martins, Simão Pedro, Salim Curiati, doutor Rodrigo Pinheiro, presidente do Fórum do ONG AIDS do Estado de São Paulo, doutora Maria Clara Jana, diretora técnica do Departamento de Saúde, que neste ato representa o doutor Giovanni Guido Serri, secretário de Saúde, senhor general do Exército Ademar da Costa Machado Filho, comandante militar do Sudeste, que tem trabalhado em estreita cooperação com a Polícia Federal e com as autoridades do Ministério da Justiça, meu querido amigo Cláudio Marçal Freire, presidente da ANOREG Brasil, na pessoa de quem saúdo todos os senhores notários e registradores que neste ato aqui estão presentes, meu querido amigo, companheiro de Câmara, atual conselheiro do Tribunal de Contas do município, Maurício Faria, professor, doutor Damásio Evangelista de Jesus, com quem tantos anos tive a oportunidade de trabalhar e que teve a ousadia de, num curso afamado, preparatório para ingresso de concursos públicos, lá colocar um jovem professor com 24 anos de idade para assumir a cadeia de Direito Administrativo, e onde lá estive por mais de 20 anos, exercendo as funções docentes. Minhas senhoras, meus senhores, meus amigos, minhas amigas, que me dão a honra aqui, nesta solenidade da sua presença. Querido amigo Fernando Capês, acho que todos nós, na nossa vida, temos momentos em que paramos e podemos olhar o passado. E, nesse olhar do passado, nós encontraremos nossos bons momentos, nossos maus momentos, e, sem sombra de dúvida, os bons momentos talvez qualifiquem o nosso verdadeiro patrimônio. Muito mais do que os veículos que adquirimos, do que as casas, imóveis que possamos ter. É esta lembrança de momentos especiais que nós guardaremos para todo sempre, qualificam o patrimônio de uma vida, o patrimônio a ser lembrado, o patrimônio a ser guardado, o patrimônio que nos eterniza dentro de nós mesmos. Quero dizer a Vossa Excelência, meu querido amigo Fernando Capês, que essa cerimônia se incorporará a esse meu patrimônio. E falo isso com muita sinceridade, com muita franqueza. Na vida pública, todos nós estamos sujeitos a vaias e a aplausos, a homenagens e a dissabores. Eu, de tudo, tive um pouco. Mas esta homenagem que Vossa Excelência hoje preside tem um significado especialíssimo para mim. Primeiro, porque é conduzida por Vossa Excelência. Sabe, Vossa Excelência, a amizade que temos de tantos anos,
a oportunidade que tive de ser seu professor, embora mais novo que Vossa Excelência. O carinho que sempre tivemos, em que pese estejamos em partidos opostos, mas há relações que se constroem muito acima das divergências político-partidárias e ideológicas. E a minha relação com Vossa Excelência tem esta característica. Portanto, o fato de Vossa Excelência ser o condutor da cerimônia tem uma dimensão especialíssima para mim. Além disso, Vossa Excelência me propicia nesse momento rever amigos e companheiros dos mais diversos. Todos muito importantes em momentos diferenciados da minha vida. Por exemplo, o vereador Adriano Diogo, deputado Adriano Diogo, foi o vereador que fez questão, quando eu era suplente e já me distanciava da vida política, de tirar uma licença para que eu pudesse ser vereador. E foi o que me trouxe de volta, efetivamente, para o mundo da política. E talvez, vereador, se Vossa Excelência não tivesse tido aquele gesto de companheirismo, eu talvez hoje não estivesse ocupando a função de ministro de Estado da Justiça. Vejo aqui muitos outros elementos, amigos, Marco Aurélio, meu assessor, hoje brilhante advogado, Durval Orlato, companheiro de Câmara dos Deputados, de campanhas eleitorais aguerridas. Tantos amigos que eu vejo aqui e vejo, o presidente da minha associação, Dr. Ronca, meu reitor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu não vou citar todos, porque não só me emocionaria mais do que já estou emocionado, mas como também traria, obviamente, o dissabor de um tempo de citações que, claro, os senhores não podem dispor. Mas quer dizer que isto, doutor Fernando Capês, me sensibiliza sobremaneira. E, além do que, eu hoje exerço a função de ministro do Estado da Justiça, ou como já se disse no passado, hoje eu estou ministro, mas eu sou advogado público. Essa é a minha profissão. Ao lado de ser professor, esta é a minha atividade. Então, a oportunidade que Vossa Excelência me dá, neste momento, né, e até vejo aqui o Zé Carlos Pegoraro, outro grande amigo, companheiro do governo Luiz Erundina, trabalhamos muitos anos, são muitos amigos, mas quero dizer que esta oportunidade de receber esta honrosa titulação das mãos de Vossa Excelência, ela realmente vai incorporar o meu patrimônio. Ela não sairá mais da minha memória. Ela ficará registrada ao lado dos momentos muito especiais pelos quais tive a oportunidade de passar e me deram um prazer imenso, um prazer de reencontrar amigos e de ver simbolizada aqui uma luta que eu há muitos anos desempenho. Luta esta que eu tenho absoluto conforto em desenvolver na condição de ministro da Justiça. É a luta pela advocacia pública. Nós hoje no Brasil temos a felicidade e a oportunidade de vivemos sob o Estado de Direito. Nem sempre foi assim. Nós passamos anos tormentosos, anos de chumbo, em que seguramente os parlamentares não poderiam falar o que bem pensam, em que seguramente as pessoas não podiam expressar suas ideias, porque corria o risco de prisão, de tortura e de aniquilamento físico. Nós passamos anos tristes, anos em que as prerrogativas do livre pensar, da livre associação, da liberdade de expressão não existiam. Os tempos mudaram pelo sacrifício de muitos, pela luta de muitos, alguns dos quais não estão dentre nós mais hoje, alguns dos quais ainda hoje possuem as marcas desta luta, no seu físico ou nas suas almas. Mas o Brasil mudou. Em 1988 tivemos uma nova Constituição. O Estado de Direito foi afirmado e reafirmado. E hoje nós podemos dizer o que pensamos, desde que respeitemos os direitos de outros. Hoje nós podemos nos expressar como queremos. Hoje os senhores parlamentares podem ocupar esta tribuna com absoluta liberdade, expressando suas ideias sem correr o risco de perder suas vidas ou seus mandatos pelas causas que defendem. Nós vivemos sob o manto do Estado de Direito. E não há dúvida nenhuma que, sob o manto do Estado de Direito, uma atividade que é indispensável e essencial é a atividade da prestação jurisdicional. É através dela que direitos lesados são reparados. É através dela que a cidadania é garantida. É através dela que a justiça se faz dentro dos marcos da legalidade vigente. E para que uma boa prestação jurisdicional ocorra, o que é necessário? Um juiz que com imparcialidade estrutural possa julgar, um Ministério Público
que possa representar a sociedade e os interesses tutelados pela lei, e um advogado, que vai patrocinar as causas daqueles que serão levados aos tribunais. Sem esses três atores, não é possível uma boa prestação jurisdicional. Sem que esses três atores atuem com autonomia, com independência de consciência e com garantias, não existe Estado de Direito. Sem que esses três estejam colocados numa situação de equilíbrio, representada pela balança da justiça, efetivamente não há possibilidade de que nós possamos ter a nossa Constituição cumprida. Pois bem, num destes polos, o dos advogados, nós temos o advogado público, que, como bem disse meu presidente Mourão, tem características diferenciadas um pouco. Por quê? Primeiro, porque ele não escolhe o seu cliente, nem o cliente o escolhe. Ele até pode escolher o cliente quando faz um concurso, mas o cliente não o escolhe pelas suas características pessoais. A relação entre o advogado público e o Estado é uma relação de impessoalidade. Não poderia ser diferente. Muito oposta àquilo que acontece na escolha da clientela privada por parte de um advogado ou da escolha do advogado pela clientela privada, onde a relação pessoal, as características e uma série de situações definem essa escolha, quando, evidentemente, a pessoa tem condições de custear os seus próprios patronos. Mas, a verdade, o advogado público, portanto, ele não é escolhido pelo seu cliente. E, muitas vezes, o que nós temos é, nesta relação de imparcialidade, momentos de tensão. Por quê? Porque o advogado público defende as causas da pessoa que se integra, mas, ao mesmo tempo, ele tem um papel de ser uma pessoa que contém o abuso, que contém o governante quando ele quer ultrapassar os limites da legalidade. Ou seja, ele não deixa de ser fiscal da legalidade, fiscal do Estado de Direito. É, portanto, um advogado, ou seja, alguém que é parte, mas, ao mesmo tempo, é juiz. Ao mesmo tempo, tenta limitar e controlar situações de abuso. Ou seja, eu outro dia, numa conferência com o Dr. Mourão, no Rio de Janeiro, no Congresso de Procuradores Municipais, disse: os advogados públicos têm uma certa dose de esquizofrenia funcional, porque englobam na sua atuação situações bastante díspares e bastante diferenciadas. E por isso, muitas vezes, são mal vistos. E por isso, muitas vezes, são tensionados dentro dos governos em que atuam por aqueles que, efetivamente, por boa fé ou por má fé, não querem respeitar as contenções que a legalidade lhes impõe. O advogado público, por outro lado, é realmente aquele que vai promover a execução fiscal. E para que o dinheiro público vá para os cofres públicos, sofrerá o apedrejamento daquele que tem seus bens penhorados. É aquele que vai litigar com a parte em nome do Estado. Em síntese, ele sofre dos dois lados. Isso tem levado a situações delicadas, em que, por vezes, setores da sociedade e governantes não têm nenhum interesse em valorizar a advocacia pública. Em que setores da sociedade e governantes não pretendem ver no advogado público, ou na carreira de advogado público, a autonomia necessária e as garantias necessárias para o bom exercício das suas funções. Muitas vezes, alguns governantes acham que o melhor caminho é contratar advogados privados para que cuidem de causas públicas. Ora, talvez não exista mal mais perverso para um Estado do que privatizar a sua defesa, do que tirar do próprio Estado a possibilidade de se defender pelos seus próprios membros. E por isso eu hoje me sinto absolutamente à vontade, como ministro do Estado da Justiça, em defender a advocacia pública. Por quê? Porque o Ministério da Justiça tem muitas atribuições, muitas. Há uma brincadeira muito comum em Brasília se dizer que o Ministério da Justiça é um ministério que vai da toga à tanga. Da toga, porque o Ministério da Justiça cuida das relações com o Poder Judiciário. Da tanga, porque cuida dos povos indígenas através da FUNAI. E entre a toga e a tanga, passamos pelas questões de segurança pública, passamos pelos presídios, passamos pelo direito econômico, passamos pelo CAD, passamos pelo Arquivo Nacional, passamos pela Comissão de Anistia, passamos por muitas coisas. Mas, embora o Ministério da Justiça vá da toga à tanga, há uma coisa que unifica a sua atuação e que deve ser o papel preponderante
daquele que recebe a honrosa incumbência de ser ministro do Estado da Justiça, que é a defesa do Estado de Direito. Indo da toga à tanga, cabe a mim defender o Estado de Direito. E por isso me sinto confortável, absolutamente confortável, em defender a advocacia pública como ministro do Estado da Justiça, porque a advocacia pública e Estado de Direito são realidades indissociáveis. E é nessa perspectiva que posso dizer, querido amigo Fernando Capês, se me permite abdicar da designação de excelência, que essa cerimônia fica para mim registrada no meu patrimônio. No meu patrimônio que levarei para sempre. Porque aqui, na condição de ministro de Estado da Justiça, posso defender o Estado de Direito e defender uma causa que é a minha, a causa do advogado público, e fazê-lo com absoluta transparência e consciência de que estou cumprindo o meu dever. Muito obrigado. Agora peço a todos atenção para o momento que é o clímax desta sessão. Nós entregaremos ao ministro da Justiça 2 placas. A primeira, que se confunde com o objeto desta sessão solene, tem os seguintes dizeres: a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em sessão solene para prestar homenagem à advocacia pública, outorga o título de patrono da advocacia pública ao ministro da Justiça José Eduardo Martins Cardoso, em reconhecimento ao seu trabalho em prol do direito e da justiça. Interrompo para fazer uma observação de que a placa e o seu conteúdo passou pela aprovação unânime de todas as associações que se referem à advocacia pública em nosso país. Prosseguindo, fervoroso defensor dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, Vossa Excelência tem contribuído de modo indelével para o fortalecimento das instituições deste país e consolidação do Estado democrático de direito. Os advogados públicos aqui representados, comprometidos com esses mesmos ideais e confiantes em sua trajetória de compromisso com o aprimoramento da advocacia pública e da democracia do Brasil, saúdam Vossa Excelência, augurando-lhe sucesso em suas realizações. São Paulo, na data que ficou marcada, 9 de dezembro de 2011, peço ao Dr. Palazzo, doutora Márcia Semmer, Dr. Jorge Luff e Dr. Mourão, que juntamente comigo façam a entrega desta placa a José Eduardo Martins Cardoso. Agora, a segunda placa demonstra a abrangência da atuação do ministro José Eduardo Martins Cardoso. Os portadores do vírus HIV, as pessoas que são portadoras desta doença, hoje já se beneficiam de um dos mais avançados programas de saúde do mundo. No entanto, exigem respeito e dignidade. Aqui se faz também uma cruzada contra
qualquer tipo de discriminação. E, nesse caso, contra qualquer tipo de discriminação a pessoas que, por serem portadores de uma determinada doença ou de uma determinada situação, se veem discriminadas muitas vezes em seu trabalho, em sua vida social. E isto tem a ver, sim, com justiça. Isso tem a ver, sim, com a atuação do nosso ministro da Justiça. E é por essa razão que o Fórum ONG AIDS, que é o fórum de todas as organizações de combate à AIDS, homenageia o ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, por sua combativa atuação na defesa dos direitos e dignidade da pessoa portadora do vírus HIV. Há um projeto em tramitação no Congresso Nacional querendo fazer a criminalização específica da conduta da transmissão deste vírus. Quando esta conduta já é incriminada no Código Penal, já existe um dispositivo específico. Se prosseguirmos nessa senda, nós vamos então pegar o CID, o Código de Doença, e fazer um tipo penal para cada uma. E nós estamos aqui solicitando o apoio do ministro contra qualquer tipo de estigmatização. Está aqui a doutora Maria Clara e o presidente do Fórum das ONGs, o incansável doutor Rodrigo, para fazermos também essa justa homenagem a esta figura humana exemplar que é José Eduardo Martins Cardoso. Pois bem, no encerramento desta sessão, eu me lembro de uma rápida história que eu ouvi de um sujeito que, ao se casar e não tendo condições, nem ele nem a esposa, de bastar-se, de manter-se, fizeram um acordo. Ele diz: saio para trabalhar. Vou juntar todas as economias necessárias para vivermos com algum conforto. E só retorno quando tiver acumulado o suficiente para levarmos em comum uma vida digna e assim constituirmos uma família. Só lhe peço fidelidade durante o período em que eu estiver ausente. E assim foi. Depois de muito caminhar, encontrou uma fazenda e lá aceitou o trabalho, cuidando dos animais, dos porcos, do gado, daquela fazenda, dormindo no celeiro. E disse ao proprietário: não quero salário, me dê apenas comida. E daqui a 20 anos você me dê de uma só vez todo o produto do meu trabalho. Passados os 20 anos, ele se aproxima daquele fazendeiro e diz: vamos cumprir o acordo. É chegada a minha hora de partir e retornar para os meus. Quero todo o dinheiro correspondente aos 20 anos de trabalho. O fazendeiro então lhe disse: eu lhe dou duas opções. Receber agora o que foi pactuado, o pagamento pelo seu trabalho, e você partir com a minha maldição. Ou eu lhe dar um pedaço de pão para você se alimentar no caminho, 3 conselhos, e você retornar com a minha bênção. Depois de muito meditar, ele optou pelos conselhos. Então vieram em sequência. O primeiro: filho, na sua vida não pegue atalhos. Faça o caminho que tiver que ser feito, ainda que mais dificultoso, que tenha mais obstáculos, ainda que seja mais longo. Segundo, não dê vazão à sua curiosidade. Controle-a, não a satisfaça com qualquer interesse e qualquer descoberta. E, finalmente, jamais haja por impulso, não seja impetuoso, reflita, tenha estratégia antes de agir. Com esses 3 conselhos, o homem retornou para a sua família. Depois de muito caminhar, encontra uma placa: atalho,
que encurtava em vários quilômetros a sua chegada ao tão almejado lar. Ele começa a pegar esse atalho, mas se lembra do conselho, retorna e vai pela via principal, ainda que ela leve muito mais tempo. Foi uma boa opção. Naquele atalho há sempre quadrilhas de salteadores. Ele teria sido atacado e morto, e jamais voltaria ao seu lar. Depois, então, ele encontra mais à frente uma hospedaria para passar a noite e diz: eu não tenho dinheiro, não tenho como pagar esta noite, eu posso dormir nos fundos? Pode, fique ali e no dia seguinte você prossegue a sua marcha. Começa a noite e vem um barulho ensurdecedor. Um grito contínuo de horror desperta a sua curiosidade. E ele tem a tentação de abrir a porta para satisfazer esta curiosidade. Mas se lembra do segundo conselho e permanece onde está. Ao amanhecer, o dono da hospedaria se surpreende com a sua presença ainda lá. Você está vivo? Pensei que você tivesse saído para ver o que se passava. Eu tenho um filho que tem problemas de nervos e vez ou outra ele sai gritando e quando alguém se aproxima para ver o que está acontecendo, ele o mata. Ele continuou a sua marcha. Dias após, ele chega ao lar com um pedaço de pão já quase todo consumido e amanhecido para encontrar a sua esposa. Qual não é a surpresa? Que ao ver a esposa que ele esperava aguardá-lo com fidelidade, ele a encontra com um homem com a cabeça recostada no seu colo. Seu primeiro impulso foi partir para matá-la, revoltado com a traição, mas se lembrou do terceiro e derradeiro conselho: não agir por impulso. Dormiu, chorando toda a noite, esperou o amanhecer para encontrar sua esposa e dizer a ela por que abandonaria, mas sem violência. Quando ela se aproxima com os olhos emocionados para abraçá-lo, ele a repele. Assustada, intrigada, ela indaga o porquê e ele revela a traição que presenciara. Ela balança a cabeça então e diz: nada disso. Na noite que você partiu, eu fui concebida. Estava grávida e este é o filho que você ainda não conheceu. Se abraçaram, choraram e foram comer aquele resto de pão que ainda havia para a pequena ceia da família. Mas, ao abrir o pedaço que restava do pão, havia um pacote. E quando ele abriu esse pacote, estava o pagamento pelos 20 anos de trabalho. Zé Eduardo Martins Cardoso nunca pegou atalhos em sua vida. Fez sempre entre a opção pela conveniência e a convicção, sempre optou pela convicção. A cada obstáculo que encontrou na sua trajetória, não reclamou. Não disse que Deus estava ali colocando algo para atrapalhá-lo. Fez daquele obstáculo um motivo para a superação e de lá sair mais forte. Jamais teve curiosidade pelas coisas que o mundo material nos apresenta e que muitas vezes são enganosas. Teve sim idealismo em buscar a realização do bem, sobretudo do bem comum. E foi um homem que jamais agiu por impulso. É respeitado por seus colegas, porque é um homem estratégico, inteligente, planejado, ponderado e, acima de tudo, um homem humilde. A humildade que é um dom de Deus e um dom que somente as grandes pessoas possuem. Zé Eduardo só podia ser uma pessoa humilde, porque é uma pessoa grande. Essa grande pessoa, esse grande amigo que hoje todos nós aqui, emocionados, aplaudimos. Não foi a Assembleia Legislativa que homenageou o Zé Eduardo. Foi José Eduardo que homenageou a Assembleia Legislativa vindo hoje aqui. Que Deus abençoe você, a sua família, a sua trilha e que você continue durante muitas e muitas décadas só fazendo aquilo que você fez até hoje, só fazendo o bem. Agradeço a todos os funcionários desta casa, muito obrigado, um bom dia a todos, está encerrada a sessão.